Bom dia! Almoçando no quintal, sabadão, live número 15, com um convidado especial, Mônica Rossack, para falar sobre síndrome do impostor e falar em público. Como é que essas duas coisas aí podem realmente atrapalhar a gente. Vou esperar. Vamos, Mônica! Aí chegou. Cheguei. Ai, meu Deus! Deixa eu arrumar meu negócio aqui. Ai, Eu, que luz maravilhosa! É. é que eu estou um pouco descomposta, eu falei, vou compensar na luz, né, amor? Tipo, nada que uma luz não resolva, né? Ontem. Vamos, Pode falar. não, vamos tentar, né? Vamos tentar o jogo de luz aqui, porque eu estou um pouco descomposta neste sábado maravilhoso de quarentena. Frio, né? Sábado frio. Ontem eu tava dando Frio. uma aula, aí tava super. Uma das alunas tava super escura. Ela falou: Gente, eu tô com uma olheira aqui, queridos, que se eu acender essa luz. Não Ai, favorece. cara, não favorece. Mo, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. É, pode ser um Obrigada. obrigada, pode ser um gratidão, pode ser um gratiluz, pode ser um haribô. Haribo. É, um agradecimento, uma coisa mais transcendental. Ah, entendi. Eu não sei. Obrigada, tá bom pra mim. Compreendi. Obrigada. Ai, que bom, tá ótimo. Ô, Obrigada Mo, pelo convite. Sim. pra gente começar, conta um pouquinho quem é a Mônica, além de alguém que tem um humor bem ácido, o que mais que a gente precisa saber sobre você? Eu com humor ácido? Ah, Não. nossa, quase Normalzinha. ninguém. Meu nome é Mônica, eu tenho alguns anos de vida, acho que a gente pode pular essa parte, a gente pode ignorar. O meu anti-aging tá em dia. Eu sou advogada, sou uma pessoa extremamente sarcástica e irônica, de fato, mas também extremamente tímida e reservada. Eu sou assim porque na minha cabeça eu tô falando com você, que a gente já é próximo, já tem a relação. Mas eu sou uma pessoa extremamente tímida e reservada. E eu atuo no ramo de startups e tecnologia e inovação. E, e foi assim que a gente acabou se conhecendo, cruzando o nosso caminho por causa da advocacia. Ah, e eu lembro, a gente se conheceu, gente, num evento de networking, ó, deu certo. Uhum. Deu Foi certo esse, demais. esse evento de networking e tal. E aí a Mônica até contou nos stories essa semana, porque o que que aconteceu? Ela virou para mim, lá a gente conversando sobre o que cada um fazia. Eu falei que trabalhava com advogados, com coaching, com psicologia e tal. E aí, o que que você falou para mim, amor? Eu cheguei para você, na verdade, eu entrei na sua conversa, que você estava explicando sobre padrões mentais. Aí eu disse, não, porque de repente a pessoa tem um padrão mental do perfeccionista, e você explicou, né? Aí eu falei, será, cara? Identifiquei. Aí eu falei, vou puxar essa mulher no canto e falar, oi, tudo bem? Vem cá, você faz serviço de coaching, né? Eu tô. Tentei até assessoria de imprensa, mas as coisas não estão rolando na minha carreira. Como que a gente faz? E aí, você não me respondeu na hora. Você falou assim: Nossa, menina, você parece uma boneca. Você me fez um elogio. E aí, antes de eu aceitar, porque eu não sou perfeccionista, eu falei assim: Ah, mas eu tenho cara de criança. Aí você olhou assim e falou: Não, não, acho que você não tem cara de criança, você parece uma mulher. Aí eu falei: Ah, obrigada. Aí você pegou, fez assim com o óculos, ó. Eu acho que o seu problema não é assessoria de imprensa. Vamos tomar um café. Eu falei, eu nunca vou tomar café com essa mulher, Deus me livre, em 2 minutos me leu assim. Não vou. Nunca marquei esse café, inclusive. Mas aí depois você entrou pro treinamento de inteligência emocional, foi teu primeiro? Foi. Na verdade, Foi. esse insight que você me deu, eu fiquei matutando isso. Eu fui para casa matutando. Eu falei, nossa, cara, ela falou do padrão mental perfeccionista, ela me fez um elogio, eu recusei, e aí ela me leu assim tão rápido. Será que é tão evidente? E aí eu me toquei que talvez eu precisasse investir nessa área também, além de só coisas técnicas, só uma pós-graduação, só um curso, só mais livros, só. Eu falei, pô, talvez o problema seja aí. E aí, em janeiro,
que foi também um momento muito providencial, assim, porque eu passei por uma coisa bem chata, mas em janeiro eu fiz o curso de inteligência emocional com você. E, enfim, aí eu lembro de algumas coisas que você ensinou ali no curso sobre âncoras, autossabotadores, etc. Mas, ó, vamos um passo antes. Gente, a Mônica não vai falar isso, porque, mas, né, eu posso falar porque conheço e tal. A Mônica é uma pessoa extremamente estudiosa, nerd, pesquisa, se aprofunda, lê. E não é assim, lê um artiguinho lá do LinkedIn, não, amor. É tese de mestrado, de doutorado, se aprofunda, né? Quando ela quer aprender um negócio, tipo, em 3 línguas, leu em alemão, inglês e japonês, que vai, que, né, tem alguma coisa diferente na pesquisa e tal, enfim. Então, assim, quando eu conheci a Mônica, eu percebi que ela tinha, sim, uma questão técnica muito que estava ok, né? Me parecia estar ok dentro do que ela se presta a falar e trabalhar e tal. Então, ela tinha esse domínio. Mas o que ela não tinha era segurança nesse lado técnico para se expor, para falar em público, para pôr a cara no Instagram, enfim. Então, quando ela me falou assim, eu até contratei tô pensando em contratar uma assessoria de imprensa e tal, na hora eu pensei, não vai adiantar ela contratar uma assessoria de imprensa, se o problema, tipo, a assessoria, beleza, vai conseguir uma entrevista para ela em algum lugar ou alguma fala, ela vai travar, ela vai ficar em choque, porque ela não tinha uma confiança emocional no que ela conhecia, né? E assim, naquele evento específico, eu não acho que você estaria lá entre as pessoas que estavam naquele evento se você não dominasse o tema de startups e de direito para startups, né? Então, foi muito essa leitura que eu fiz naquele momento, né? E Em 2 aí, minutos, né, Anjo? Difícil. e aí, é que eu estudo também, né, gente? Não, Eu, foi eu, pesado. Porque eu falei, meu Deus, eu convivo comigo há tantos anos, por que eu não percebi? Essa mulher em 2 minutos percebeu. Eu fiquei meio em choque, É o treino, né? E aí, o que que acontece? Então, aí a Mônica foi, nesse tempo aí em que a gente, entre esse encontro e o treinamento de inteligência emocional, ela trabalhou ainda mais as questões técnicas, né? Fez treinamentos e cursos super bacanas de inovação e tudo isso. E aí, quando ela chegou no treinamento de inteligência emocional, o que que é. Não sei, bom, vou falando isso, qualquer coisa você me freia, tá, Mônica? Tipo, conta isso. Mas assim, eu acho que você é isso, você é muito engraçada e não sei o quê, mas é o seu jeito de defender por ser muito tímida, né? Então, tipo, alguém fala alguma coisa, ela faz uma piada, não sei o quê, nananã, mas, tipo, ela não tá confortável ali, ela tá tensa e tal, né? E dentro do treinamento de inteligência emocional presencial, a gente faz uma construção nas aulas para que no último dia o aluno faça uma apresentação sobre ele, ou fale sobre ele, porque falar em público é uma questão muito forte e tal, né? Mas eu queria falar, amor, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia da síndrome do impostor, assim. Só explicando, gente, o que é a síndrome do impostor? É uma coisa muito fácil de sentir, mas difícil de explicar, né? Então, assim, os psicólogos, eles definem a síndrome do impostor quando tudo que eu faço, eu acho que tem alguém que faz melhor, que não tá tão bem feito, que todo mundo sabe fazer aquilo. Então, eu não consigo receber um elogio, principalmente sobre trabalho, essas coisas, né? Sem rebater e pensar, imagina, nem foi tudo isso. Tem alguém que faz melhor, tem alguém que é melhor e tal, e não sei o que, né? E a síndrome do impostor, ela é muito forte hoje em dia, porque a gente está num ambiente de comparação muito forte, né, assim, de competitividade. Então você tá sempre ali meio tipo, caralho, não sei fazer isso direito e tal. E acaba sendo uma síndrome, porque você fica sempre com uma sensação que você vai ser desmascarado a qualquer momento. Tipo assim, mano, vão, vão descobrir que eu não sei porra nenhuma de startup. Na verdade, eu não sei nem o que é uma startup. Não sei, tipo assim, fudeu, sabe? Eu não sei. Essa é a síndrome do impostor. E como é que era esse processo dentro de você antes do curso e tudo isso? Então, sim, eu sou uma pessoa extremamente estudiosa. Eu lembro que
um dia a gente estava conversando sobre um outro tema que você estava estudando. Aí eu falei, não, é porque eu li essa tese de mestrado aqui, você não tem essa dúvida? 2 da manhã. Duas Eu da sou manhã, essa exatamente. pessoa. E eu acho que quando a gente tem essa consciência também de que o conhecimento é muito mais amplo do que sua possibilidade de absorver, não tem como você saber 100% de nada, 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 porque o conhecimento é amplo, né? Quando a gente tem esse perfil de ser extremamente estudioso, a gente sempre acha que não está pronto. Isso eu estou falando no seu delineado, quando você faz de manhã, você acha que nunca está pronto, e você sempre vai ajustando na vida para estudar um tema e tal. Então, eu estava naquele momento, por exemplo, quando a gente se falou mesmo, eu sabia muito de startup, sabia muito mais que muita gente, falava com mais verdade do que muita gente, mas não conseguia me expor, porque na minha concepção, aquilo ainda não era o suficiente para eu compartilhar. Se eu ficasse ainda nessa pira de eu não sei o suficiente porque eu não tenho uma startup. Eu não sei o suficiente porque eu nunca ia falar, né? E quando eu fiz o curso, a gente tem várias coisas enfim, tem várias coisas que a gente aprende. Uma delas é entender os nossos diálogos internos. Aí eu falei, então, beleza. Quando alguém me chama, por exemplo, para palestrar, o que eu falo para mim mesma? Não, Mônica, pô, beleza, você sabe, mas assim, para palestrar, né? Então, quando a gente começa a reparar os nossos diálogos internos, eu comecei a olhar, a reparar, a gente fez aquelas atividades sobre identificar os Sabotador. autossabotadores. E aí eu falei, como assim, cara? Esse papel tá escrito aqui, eu não falo para ninguém que eu penso assim. Então, esse processo de ter a consciência, parece que quando você tira de si e coloca para fora, você consegue entender de forma mais clara como esse processo acontece dentro de você. E aí eu comecei a olhar sobre essa perspectiva, sobre esse perfeccionismo. Porque realmente, para mim, nunca está 100% pronto. Eu tinha muito forte essa síndrome do impostor de, meu Deus, como que eu vou falar se eu não tenho uma startup que foi vendida por 3 milhões? Nunca estava bom, eu sempre estava buscando alguma coisa para cobrir aquilo dali, né? É, E aí, e às não, vezes, e não tinha tanto, e no teu caso, não tinha tanto a ver com eu não tenho técnicas para falar em público, eu não tenho não era assim, se você até fez depois, né, o curso de oratória e tal, mas você fala bem. Isso não é uma questão. A questão era, mano, será que esse povo quer saber o que eu tô falando? Será que eu tenho o que acrescentar para essas pessoas? E quando a gente entra nesse processo mental, né, Mo, a gente perde confiança no conteúdo que a gente tem para falar e, de fato, a gente comunica essa falta de confiança. Esse é o problema desses pensamentos que ficam na nossa cabeça, né? Porque daí você não entra numa palestra segura do que você está falando, você titubeia, você, né? Enfim. uhum. E tem e, e concordo plenamente, assim. Isso é um passo importante para você começar a palestrar, né? E tem uma outra coisa que é super sintomático para mim. Quando a gente entende que isso é um processo, que a sua primeira live não vai ser tão legal, que a sua primeira palestra não vai ser tão legal e que tudo bem, eu estou disposta a correr esse risco e eu vou sobreviver, porque eu vou identificar o que aconteceu e vou melhorar, eu vou fazer para a próxima. Eu acho que isso é o maior, é o maior diferencial, assim, porque o perfeccionista, se ele não sabe tudo, ele não vai fazer, que tem muito a ver com a síndrome de impostor. Não sei se eu estou falando os termos Não, técnicos corretos, pode. doutora Cíntia Cross. Mas é isso, assim, para mim o perfeccionista tem muito isso. Eu tenho que ser perfeito, porque senão as pessoas não vão me dar crédito, ou as pessoas vão me desmascarar, e etc. E aí, quando você consegue entender que você pode acrescentar para alguma pessoa, porque só você tem aquela, enfim, só você tem aquela visão. Tem várias pessoas com vários níveis de consciência, tem gente que sabe muito mais que eu, tem gente que sabe também menos, e eu posso ajudar essas pessoas. A minha visão é a única, só eu vou ter aquilo. Quando você entende isso e
tá ok com isso. E sabe que talvez na sua primeira palestra você não vai estar tão bem quanto se você fizesse isso sempre, todo dia, toda hora. É um processo que tem muito a ver com a síndrome de impostor, né? Tipo, ok, não é porque eu não sabia, é porque eu preciso melhorar isso, ou isso e isso. E entender que isso é um processo. Nossa, é foda o que você tá falando. Eu lembro até que uns meses atrás você postou, acho que o primeiro stories que você fez. Não foi? Nossa. E eu achei tão do caralho, porque assim, eu acho que você também escuta isso, né? As pessoas falam muito pra mim assim, nossa, mas você domina o Instagram, você faz histórias super de boa, você é super natural, não sei o quê. Gente, só que eu tô fazendo isso há 2 anos, eu acho, só. Assim, só, enfim, mas são 2 anos treinando. São 2 anos pondo a cara aqui, são 2 anos fazendo live, são 2 anos experimentando formatos. E aí, o meu primeiro story, eu vou postar essa semana. Também é uma coisa assim, totalmente travada, tipo, mano, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô falando aqui com essas E pessoas? você gravava várias vezes? Eu o quê? Gravava várias vezes? Não. Não? Não. A Inteligente, Ana, né, meu bem? a Ana até ria. Na época a gente fazia muito juntas, né? Que era minha sócia. Cara, a Ana pensava, não sei o que, gravava, isso não ficou bom, tal. Eu pensava um pouquinho que eu queria falar e tipo ia, sabe? Assim, mas é o meu jeito mesmo, enfim. Mas é muito legal você falar dessa questão do processo, né? Então, você começou palestrando, você fez seu papo lá com a gente no treinamento, depois você fez uma palestra pro evento não sei do que, e aí depois você fez outra que o público não colou muito, você falou, puta, eu tava preparada para uma outra galera, tive que me virar na hora e aí tive que improvisar. E é exatamente assim que acontece. Eu postei esses dias, né? Quem vê o close não vê o corre. Tem gente que fala que quem vê palco não vê bastidores. Gente, é exatamente isso, assim, né? Pra gente hoje ter esse domínio de uma live, de um stories, a gente passou por um caminho aí, né? E então você percebeu seus padrões mentais aí que te sabotavam, te prejudicavam e tal. De alguma maneira você foi ressignificando esses padrões, entendendo que as coisas eram um processo. E teve algum momento que você acha que foi teu ponto de virada, assim, que você falou, legal, agora eu tô mais segura, ou legal, agora tá fazendo mais sentido, não sou tão impostora assim. Você lembra alguma situação? Lembro, eu até te mandei uma mensagem chorando no meio do trabalho. Foi ótimo, eu sou uma pessoa assim super, entendeu? Controlada. Não, mas assim, eu lembro porque o que acontece? Eu tava nesse momento que nada acontecia, né? E aí, em maio ou abril, eu fui convidada para participar de uma palestra fora do meu estado. E eu falei, caramba, cara, se eu colocar na linha do tempo, há um ano atrás, eu não, sei lá, tipo, eu tava querendo contratar assessoria de imprensa. Hoje em dia eu tô viajando, amor, para palestrar. Eu vinha. Eu fiquei assim, em choque. Aí eu mandei mensagem para você, eu falei, Cíntia, queria te agradecer, porque, nossa, só por eu me permitir, sabe, me permitir falar assim, vou tentar, se der bem, se der certo, ótimo, vou me preparar, vou fazer tudo para que dê certo. Mas e se eu escorregar? Tudo bem também, é o processo, tamo aí, vamos crescer. E eu aceitei e fiquei, tipo, ai, chorando assim, ai, poxa, tá acontecendo tanta coisa legal. Eu mandei esse áudio, você lembra? Lembro, lógico. Ai, gente, eu sou uma pessoa totalmente emotiva. Que legal. E você tem hoje, a gente fala, né, de algumas ferramentas de autogestão no treinamento, enfim, práticas, né? Você tem alguma preferida, alguma que você usa sempre, que você fala, putz, quando você vai fazer uma live ou quando você acha que você está nervosa para falar? Então, tem uma coisa que é muito interessante que você fala sobre criar estados emocionais. E você fala da música como ferramenta. E eu
além de advogada, esqueci de falar, eu tenho um talento que é assim impressionante, que é criar playlists. Gente, uma DJ, sério. Não, as minhas playlists, elas são temáticas, elas envolvem erros gramaticais. Eu tenho uma playlist chamada Chora Pasquale, que é só com músicas que têm erros gramaticais muito horrorosos. Depois procurem no Spotify. Então, eu tenho uma playlist chamada I'm the HBIC, que é I'm the Head Bitch in Charge, que é uma gíria do hip hop, que é né, algo que eu consumo bastante, que é assim, eu sou fodona, eu sou dona da porra toda. E aí, eu ouço essa playlist, sabe? Eu me imagino que sendo jurídicas, você Dá tem, uma ligação. você cria esse estado emocional e eu vou para palestra. Dá certo sempre? A gente é Beyoncé sempre? Não, às vezes a gente é Beyoncé que prendeu o cabelo ali no ventilador, lembra? Mas é o processo, a gente entende que a gente pode melhorar, a gente vê isso. E fato é que eu tô aqui em uma live hoje falando muito melhor do que falei no meu primeiro story, que é aquele momento extremamente controlado, que você tem controle sobre o roteiro, que você pode gravar, regravar, que você pode, entendeu? Então é isso. Eu Ai, acho que que essa legal. ferramenta de criação de estado emocional é a minha preferida, porque envolve eu colocar um fonezão aqui e ficar, né, criando ali aquele sentimento de empoderamento para ir para a palestra. O que as pessoas às vezes não entendem, eu acho que o meu esforço, na verdade, no curso inteiro de inteligência, de gestão emocional, de inteligência emocional, é explicar para as pessoas que gestão emocional tem a ver com comunicação. Em como você se comunica com você e como você se comunica para o outro. No fundo, gente, gestão emocional é isso. E essa comunicação que a gente tem com a gente, essa autocomunicação, sei lá que nome dá para isso, ela tem a ver com essas falas e com a capacidade que a gente tem de criar os nossos estados emocionais. Ou pela música, ou pelas ferramentas de ancoragem, né, enfim. E tem gente que não se dá conta o quanto ela pode fazer isso de propósito, né? Então tem gente que brinca, né? Nossa, tá na fossa, vai ouvir música de sofrência, não sei o que e tal. É exatamente isso. Tem gente que quando tá na fossa quer curtir a fossa, então vai ouvir música de fossa, vai ficar lá, né, deitada, sofrendo e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ela quer sustentar aquele estado de sofrimento por meio da música. Só que a gente pode usar isso de maneiras muito mais inteligentes. Então, para criar estados emocionais positivos, melhorar nossa vibe ali e tal. Que foi o que aconteceu comigo essa semana, né? Com a reforma aqui do meu vizinho, que foi o meu tema da semana. A reforma é no 6º andar, eu moro no 2º. Parece que é em cima do meu apartamento. Eles estão derrubando o apartamento inteiro do homem. E aí, cara, eu falei, gente, não adianta, vai rolar, vai continuar. Eles até, quando eu preciso muito, eu vou lá e peço, eles dão um intervalo para eu poder dar uma aula, alguma coisa, porque teve um dia que eu precisava gravar uns vídeos, eu tive que ir lá. Mas não adianta, vai rolar a bateção. Então, gente, põe o fone, põe as músicas que me acalmam, e tá tudo bem, sabe? Minha vida tem que seguir, eu não posso perder um dia inteiro porque meu vizinho tá fazendo reforma, né? Você não pode... As pessoas não podem perder a capacidade, perder a oportunidade de ver você falar, que é alguém que domina tanta coisa, que tem tanta coisa para acrescentar, só porque você tá nervosa, ansiosa e achando que, ai meu Deus, todo mundo sabe mais do que eu, né? E eu vejo, assim, você faz muita caixinha de pergunta, né, no teu Instagram. E eu vejo pelas perguntas que as pessoas fazem, o quão elas precisam desse conteúdo, o quão muitas vezes elas estão engatinhando e elas enxergam em você alguém que pode dar uma orientada, que pode, né, que você até brinca. Não adianta você ler startup enxuta e achar que você é o advogado das startups, querido. Não funciona assim, não, né? Delicada, né? Delicadíssimo, né? Ai, nossa, agora eu entendo tudo de Lean e eu posso ser... Não, amor, não é assim, não. Então... E como você sentiu tua evolução no Instagram, assim, nesse tempo e nessa coisa de mostrar mais a cara e tal? Enquanto você Então, responde, eu vou descendo aqui que eu acho que tem uma pergunta. Fica à vontade.
Então, essa questão de me expor no Instagram tem muito a ver com a inteligência emocional, em vários aspectos, né? O primeiro é me sentir confortável. Meu primeiro story, eu falei assim: Oi, gente, aqui é a Mônica do Sobre Empresarial, que era meu Instagram na época. E hoje já falo assim: Ó, hoje eu tô irritada. Então, assim, tem a ver com o estado emocional de você conseguir ser transparente, de você achar, você não ter essa necessidade extrema, primeiro de perfeição, de fazer aquele texto certinho, aquela necessidade Aquela extrema, fala perfeita. aquela necessidade extrema enfim, colocar o conteúdo. Se não for Harvard, eu não vou colocar no meu Instagram, porque é minha cara pensar assim, né? Tem a ver com isso e tem a ver com uma coisa que eu acho que vai muito além, que é, bom, eu sou desse jeito. Se você gostar de mim, que legal. Se você me achar muito, não sei, desbocada, ou tudo bem também, sabe? Isso, para mim, compreender que isso é um processo que algumas pessoas vão se identificar com os meus medos, as minhas questões, e também vai ter gente que vai me detestar por conta disso mesmo. Enfim, quando você entende que as coisas são assim, você fala, beleza, então, isso daqui sou eu, vou fazer aqui o meu melhor. Gostou bem, não gostou, amém. E é isso. E eu acho que talvez também essa coisa da. Nossa, minha tela tá completamente suja, né, gente? Nada. Seja o que Deus quiser. Eu acho que essa necessidade de aceitação é uma das coisas que mais prejudica quem quer colocar a sua cara na internet, não é? Assim, Ah. essa coisa. Nossa, agora sim. Tava uma Oi, sim. nuvem aqui, ó, né? Tipo, é bom que vocês não vão ver a olheira rolando aqui. Quando a gente decide pôr a cara na internet, quando a gente decide pôr a cara mesmo, né? Não ficar só fazendo postagenzinha e artezinha, a gente decide falar, a gente realmente tem que ir com esse olhar de que vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E normalmente as pessoas que não gostam, elas têm mais motivação para te mandar mensagem do que as pessoas que gostam, não é? Ai, não faz sentido. Já, né? Vira e mexe, rola uns direct, tipo, crítica sempre vai rolar ali, o povo falando e tal, né? É, Isso foi uma coisa que também foi um trabalho que eu fiz, né? Não é porque eu sou psicóloga que eu tô aqui isenta. A Miriam tinha falado aqui nos comentários que mesmo no começo, o meu conteúdo sempre foi de qualidade e tal. Mas era outro processo, tipo, era completamente diferente, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar, de como ia ser, que impacto isso ia ter. Eu trabalho com advogado, vai que eles, né, sempre aquela coisa, não sei o quê. Depois, eu falei, ai, gente, foda-se, eu sou assim, eu dou exemplo da minha vida nos meus treinamentos, nas minhas palestras, não vou mostrar minha vida aqui, né? A gente tem que. Mas eu acho que é isso, né, amor? As pessoas percebem a nossa. Ai, não sei que palavra usar. Não é consistência, mas assim, Coerência. coerência, exatamente. Porque, gente, se vocês verem a Mônica pessoalmente, se vocês conhecerem ela no evento, ela é essa pessoa. Ela é mais tímida, assim, mas ela é engraçada. Se você for falar com ela, vai fazer uma piada, ela vai tal, não sei o quê. Do mesmo jeito que ela é no Instagram. Ela não tem um personagem pro Instagram. Por mais que a gente só mostre um pedacinho de quem a gente é aqui, porque não dá pra mostrar tudo, né, Mo? Outra coisa que eu queria perguntar a gente trabalha os pilares também voltados para o outro, né? Então você falou um pouco do seu processo de autopercepção, de perceber o quanto você se sabotava nesse lance do impostor e tal, não sei o quê. Falou como é que você lidou com isso, então você tinha essas conversas aí, usava a música para criar seus estados emocionais de segurança. Todo mundo está pedindo aqui a sua playlist para você divulgar. Gente, vocês têm que seguir a Mônica, depois vocês mandam lá no direct dela que ela compartilha com vocês essas playlists maravilhosas. Enfim, e depois a gente vai olhar para o outro, que é empatia e gestão dos relacionamentos dentro da comunicação não violenta e tal. Como é que foi esse processo também para você? Olha, tem uma coisa
em relação à empatia e a nossa autopercepção, quando a gente, primeiro, a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue se olhar, entender que a gente também tem defeitos, que a gente também faz cagada, que a gente... Nossa, eu tô muito desbocada nessa live, amada. Que a gente também faz cagada, que a gente... Quando a gente entende a gente, é uma ferramenta de extremo poder. Uma porque as críticas que batem, a gente sabe que... Poxa, coitado. Olha a empatia. Você fala assim, pô, ele deve estar num momento muito difícil da vida dele, né? E você consegue também filtrar o que é válido ou não, porque você não pode absorver tudo que vem de fora. Quando você desenvolve o seu autoconhecimento e a sua percepção para isso, quando você olha para o outro, você consegue entender, por exemplo, que tem momento que, assim como você quer ficar sozinho, ele precisa ficar sozinho. Que às vezes você acha uma coisa, mas ele não essa pessoa não acha, e ok, e você compreender esse processo. E eu lembro muito que você falou assim, empatia não é fazer pelos outros o que você queria que fizessem por você. É você fazer o que a pessoa fala que precisa. Que façam por ela. Me confundi no conceito aqui porque eu sou advogada. Mas é isso. E quando você entende isso, você consegue falar, você consegue ser uma pessoa melhor até para seus amigos. Porque você chega e fala, ó, eu tô aqui, tá? Se você precisar de qualquer coisa, tô aqui. Se você quiser ficar quieto também, fica aí, cara, e é nóis. Fechou, a gente tá aqui. A parte de falar de comunicação não violenta é uma parte, é algo que ainda é um desafio para mim. Porque geralmente, porque assim, vou falar, minha comunicação era full pistola. Era assim, não, sabe? A comunicação não violenta, ela, então, é um exercício, e é muito legal, porque na minha cabeça, antes de ter uma conversa muito séria, eu desenho aquilo dali. Eu tenho que falar de sentimento e falar de mim, focar de mim, não julgar o outro. Isso é um processo, mas é um processo que vai ficando mais natural e que é muito bom, e que foi muito bom em diversos momentos, porque ele permite que você fale as coisas de uma forma e a pessoa compreenda, não venha para o embate, que ela se abra para uma conversa. E você entendendo essa ferramenta, sabendo usar ela, você também tem a possibilidade de simplesmente falar. Quantas pessoas me mandam, por exemplo, mensagem no inbox e falam assim, tô com um problema com o meu sócio. E não falam, e nunca colocam para fora. Eu falo, então, aí essas perguntas eu geralmente respondo no inbox, falo, então, tenta a CNV, que tem a lógica lá, indico você, inclusive, mas falo que é uma ferramenta que pode te levar a ter conversas difíceis para também você cuidar de você, né? Porque às vezes as pessoas evitam conversas difíceis pensando em conflitos, mas no final das contas isso só piora as coisas, porque você guarda, você não fala, você não resolve. Só afasta, né? Tem... a gente fala muito sobre, por trás de todo comportamento violento, tem uma necessidade não atendida, né? E eu vi uma pessoa conceituar a empatia ontem de um jeito muito legal. Que ele falou assim, ele falou, empatia é eu perceber que por trás daqueles comportamentos daquela pessoa existem necessidades e existem sentimentos. E quando a gente rotula as pessoas, e eu vejo, eu me policio muito no Instagram, principalmente, né? Porque você vê um comportamento, você fala assim, nossa, que escroto. Ai, que babaca postar isso. Ou, ai, não acredito que me mandou essa mensagem. Ai, que não sei o quê. Quando a gente está rotulando, a gente está desumanizando a pessoa. O babaca, o sem noção, não sei o quê, né? Tá. A partir do momento que eu tento dar esse passo, falar assim, não, pera, por que a pessoa ia parar a vida dela, me mandar essa mensagem ou fazer essa postagem? O que tem aí por trás, né? E só da gente tentar se esticar nesse sentido, já vai melhorar, assim, sei lá em quantos por cento a relação, ou a conversa, ou a mesma coisa com sócios, né? Alinhamento de sócio na época da consultoria, amor, era uma coisa que a gente fazia muito. Às vezes a gente era contratado para fazer alinhamento e às vezes nos projetos tinha que ser feito um alinhamento porque cada sócio tinha uma visão de negócio, do que queria e tal, enfim. E o não falado, eu acho que era o mais difícil mesmo.
Porque assim, quando você fazia reunião com uns 3, 4, 5, né? Já fiz projeto em escritório que eram 17 sócios. Socorro. Quando você faz a reunião com todos juntos, nossa, gente, é assim, um mar de rosas. Você fala que delícia, que esse projeto vai ser lindo, todo mundo alinhado. E aí você vai fazer as entrevistas individuais, você fala, meu Deus do céu, né? Porque esse conteúdo velado, enfim, tá ali, porque as pessoas acham que o não falar vai reduzir possibilidade de treta, e não vai, né? Não, E não. você continua full pistola, amor? Não, não. Assim, não, pior que não. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive uma questão de trabalho e falei, bom, preciso conversar, senão isso vai virar uma bola de neve. Falei, ó, vamos conversar, né? Liguei pra pessoa, falei, vamos conversar. E aí eu recebi um áudio assim, super, olha, sabe, agressivo. Aí eu falei, tá. Falei, peraí, o que que tá acontecendo? Aí, em vez de eu ficar pau da cara, falar, ai, também vou, você quer. Eu peguei e falei, liguei, falei, oi, tudo bom? Tá tudo bem? Aí, não, porque eu falei, ó, vou te explicar o que aconteceu, o que que eu pensei e tal. Então, tipo, aquilo dali que podia virar uma coisa gigante, eu consegui entender que no momento a pessoa tava estressado, porque tem várias questões. É isso que chamar para conversar e ter consciência de que o outro também tem esses momentos te permite. Você entende que de repente você fala um A diferente e pega estranho, assim como com você acontece. Se você, por exemplo, falar oi errado para mim num domingo às 5 da manhã, vai bater diferente do que no momento de total descontração. Enfim, eu consegui reverter essa situação, resolver, ficar tudo bem e tal. Comunicação não violenta é for life. Estou praticando, tá? Eu lembro que uma vez a minha ex-sócia, virou pra mim e falou assim: olha, você conheceu a Ana? Ai, gente, ela é maravilhosa. Gaúcha, super figura. Aí um dia a gente chegou, eu cheguei pra tomar café com ela e ela, dependendo do assunto, ela já começava a chorar. Porque ao mesmo tempo que ela é super, assim, sabe, tem uma energia e tal, ela é muito sensível, muito, assim, muito interessante. E aí ela virou pra mim, eu queria te falar um negócio, e ela já tava meio com o olho, sabe, assim, eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, bah, Cintia, olha só, na minha visão, quem ama, cuida. E tu não cuida de mim do jeito que tu fala comigo. Eu percebo que tu tá incomodada, mas aí tu não fala, tu vem, me dá uma patada, fecha a cara. Gente, quando ela falou aquilo, amor, eu falei, caralho, gente, ela tem toda a razão, assim. Porque eu ia ficando incomodada e eu não entrava em contato com aquele incômodo, e aí eu, tipo, depois eu vejo, isso aqui, sabe, dava umas. E aí eu falei, caralho, gente, eu preciso, né, assim, na rotina eu preciso olhar para isso. E aí, até hoje, é uma coisa que eu levo, assim, quando eu dou uma patada em alguém, ou quando eu. É que agora eu não trabalho mais com gente, né? Assim, não tenho sócio, enfim. Mas quando eu vou percebendo isso, eu falo, cara, por que eu tô assim? O que tá acontecendo? Né? Então, no caso dela, a gente entendeu que uma coisa que me incomodava muito é que ela era muito, nossa, cara, muito pragmática, assim. Tipo, se deixasse, ela já tinha feito a minha agenda de 2 semanas, entendeu? Tudo que eu tinha que fazer por dia. Então eu chegava de manhã, já tinha uma lista de 75 coisas para eu fazer, e ela já falando 1000 coisas, eu já. Porque eu já tinha imaginado como eu queria que fosse meu dia e não era do jeito que ela queria, entendeu? Então isso rolava um puto estresse dentro de mim. Só que ao invés de eu falar, Ana, olha só, calma, tudo bem, tô entendendo tudo que você precisa e tal, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Não, eu não fazia, eu falava assim, não, então tá bom, deixa eu começar esse negócio, né? Não sei o quê, né? Cara, enfim, lição pra vida aí com Ana Paula maravilhosa. E não é que a pessoa não gosta de você, não é que você não gosta da pessoa, não é que, sabe? É só uma conversa, um alinhamento. Por isso que é importante a gente ter esse tipo de consciência, e saber usar essas ferramentas. Porque, enfim, às vezes você fala, fulano é grosso. E aí
quando você vai conversar, entender, não é que ele é grosso, é que você faz alguma coisa, vocês, sabe? Pra mim é tudo conversável, tudo é um processo. Gente, eu tô muito diferente mesmo, eu tô muito Zazalalê. Deixa eu ler aqui o comentário. Você é muito calma. A Cláudia tá falando que vivemos num mundo polido. É verdade, as pessoas têm essa coisa de querer, né? Enfim. Eu acho que você virou uma pessoa mais azalauê, Mo. Acho que você tá uma pessoa mais tranquila. Olha só, estamos aqui já fechando o nosso tempo. Não sei como que você quer fechar esse papo. Eu acho que assim, a gente não se livra totalmente da nossa síndrome do impostor, porque sempre em algum momento a gente está se checando, se validando, né? Assim, o problema é quando isso trava, o problema é quando isso começa a atrapalhar a tua capacidade de execução, porque você acha que sempre tem alguém melhor e tal, né? Enfim, sempre alguém pode fazer melhor e tudo isso. Eu lembrei agora, essa semana um amigo meu que é músico, compositor, canta, compõe, super talentoso. Coincidentemente, ele me mandou uma matéria falando sobre a síndrome do impostor. E aí ele me perguntou, ele falou, você conhece alguma coisa sobre isso? Porque eu me sinto muito assim e tal. Eu falei, nossa, e aí a gente estava programando aqui, né, e tal. E assim, ele falou, meu problema não é estar em público, porque ele é músico, tá acostumado, sei lá, acho que deve ter uns 20 anos de carreira. Ele falou, o problema é que eu sempre acho que tem alguém fazendo melhor ou que não é nada demais o que eu tô fazendo. E eu, conhecendo o trabalho dele, conhecendo, né, quem ele é e tal, fico tão triste de ver de ver isso. Por quê? Porque enquanto ele tá lá na pira dele com o impostor, se achando o impostor, a gente não tá conseguindo ter acesso à arte dele, né, às letras, às coisas que ele compõe. Então, a gente tá deixando, ele está deixando de colocar no mundo uma coisa tão bacana, porque ele acredita em algo que tá só na cabeça dele, né? Então, cara, você sabe o que é legal, acho que falar no final, assim, eu acho que a gente vive num momento hoje em que todo mundo faz um recorte muito específico da vida nas redes sociais, né? E aí, eu valorizo muito lives como essa, ou conversas como essa, porque as pessoas não contam do processo. Eu tenho feito muito mais isso, assim. Eu postei um vídeo falando, oi, gente, estou convidando vocês para um congresso. E aí eu postei o backstage, porque eu gravei 15 vídeos antes de ter aquele um vídeo bom. E as pessoas não fazem isso, elas não compartilham o processo. E aí, às vezes, as pessoas não se sentem encabuladas. Falam, meu Deus, mas eu não consigo gravar vídeo assim. Mas eu acho que a gente pode terminar falando de processo, que é um processo e que nem sempre vai ser 100% e que ok também. O importante é você entender que todo mundo aqui está fazendo um recorte muito específico do que é do melhor delas. Então, isso daqui não é a realidade. Quando a gente tem essa noção, que a gente tem essa consciência, que a gente vê que todo mundo está passando por algum perrengue, todo mundo tem uma dificuldade maior ou menor, todo mundo está passando por algum perrengue, você consegue, enfim, colocar mais a cara no sol. Nossa, essa é antiga, né? Mas colocar mais a cara no sol, falar mais e se arriscar. O importante é isso. Aquela palestra da Brené Brown sobre ir para a piscina, né? Que ela conta que a filha dela foi para a piscina, e, enfim, perdeu muito. Perdeu muito, perdeu feio, mas ela foi lá e ela tentou e ela ficou feliz por ela ter tentado. Eu acho que as pessoas deveriam tentar mais isso em várias outras partes da vida dela, várias outras áreas da vida delas, né? Então, ela fala da arena, ela fala da arena, né? Vai pra arena. Você sabe que ontem eu tava fazendo um cálculo, né? Segunda-feira agora, até relembrando, gente, eu vou fazer uma aula fechada, né? Vou juntar todo esse conteúdo que a gente levantou nas lives, né? Essa é a nossa 15ª live, então estou há 2 semanas fazendo live, enfim. Então eu vou fazer uma aula principalmente focada em raiva e medo. Na segunda-feira tem que se inscrever na minha bio, enfim. E eu estava preparando o material e eu fiz um cálculo
Oficialmente, assim, eu comecei a trabalhar só com treinamento faz 3 anos. Antes eu dava treinamento, mas eu fazia consultoria, fazia outras coisas, né? E aí, nesses 3 anos, fazendo um cálculo por cima, somando palestra, treinamento, aula livre, não sei o quê, eu devo ter feito uns 100 encontros, assim, dentre palestra, treinamento, tudo isso. Mônica, são 100 vezes que eu me coloquei na frente de pessoas, num grupo, falando desse conteúdo, dando exercício prático. É um puta de um processo. Né? Então, quando a pessoa vem e fala assim, nossa, sua aula é maravilhosa, caralho, você tem muita fé, sei lá, nanana. Gente, são 100 vídeos gravados, são 100 aulas dadas, são 100 vezes que eu preparei esse conteúdo, são 100 vezes que eu preparei slides, são 100 vezes... É muita coisa, sabe? Então, é um processo, e é um processo pesado, né? Assim, palestra que vão 3 pessoas e você tem que dar conta de sustentar 3 pessoas na audiência. Tem palestra que tem 200 pessoas e você tem que dar conta de sustentar. Então, que legal que a gente possa ter essa conversa, né? A Dila tá falando aqui que foi muito bom ver esse papo hoje. Que bom, gente, que vocês gostaram. Eu tenho deixado gravado aqui no IGTV e no YouTube, eu dou uma editadinha, coloco lá também e as pessoas vão assistindo depois, porque às vezes o horário não facilita muito. Mas, Mo, eu queria te agradecer por ter doado o teu tempo, por compartilhar a tua história, abrir esse lado mais pessoal, que eu sei que às vezes, né, você não leva tanto lá pro teu Instagram e tal. Mas eu acho importante, porque quando as pessoas veem você lá toda fodona, a dona da porra toda, às vezes elas esquecem, talvez não entendam que você construiu isso, que, né, para você sustentar tudo isso, teve um trabalho e que você se trabalha sempre. E eu acho que isso é o mais bonito do processo, né? Com certeza. E é isso, gente, não passa. Não passa, a gente só aprende a lidar, a gente melhora, a gente aprimora. E eu sou a pessoa que eu tenho tentado cada vez mais colocar na frente das câmeras o processo. Então, eu falo, olha, eu tinha uma mensagem para passar, eu achei que a mensagem valia mais a pena do que a vergonha. Porque eu olhei os meus stories depois e falei, ai, mas eu gaguejei aqui, eu falei muito aqui, enfim. E aí, quando você fala para as pessoas que para mim também não é fácil, mas eu tô aqui, para mim também não foi fácil, tô aqui, você acaba encorajando e trazendo outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Então, cara, é muito bacana participar de um bate-papo desse que esteja para encorajar uma pessoa a colocar a cara no sol, fazer Instagram, a dar palestra, mas não sei, eu acho que é por isso que vale a pena a gente ter essa voz aqui dentro. E que o medo nunca, nunca, nunca seja maior que a nossa missão, né? Exato. Ai, amor, obrigada, linda, maravilhosa. Obrigada. Gente, obrigada pelos comentários. A Bru tá falando aqui, ó, segunda-feira eu tenho live com a Bruna para falar sobre chega de ser perfeitinha. Maravilhoso, eu vou assistir essa, hein? Tô necessitada. Vai ser, ó, porque a Bruna também é psicóloga, tá se formando agora em psicologia, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa coisa de que, como os psicólogos são perfeitos, né, gente? A gente pode falar de perfeição. Ó, beijo, gente. Até segunda, meio-dia. Amor, te amo. Obrigada. Obrigada, Fih. Tchau. Tchau, beijo.